Olá, meu amigo, minha amiga do programa Panorama Político da TV Interior, o seu canal 20, da Brasilnet e também na Rio Cable. É um prazer recebê-los mais uma vez. Hoje meu convidado, ele é um pouco polêmico, ele é assertivo, ele tem uma profissão digna aí de quem não gostaria de ser médico, na verdade. É uma profissão tão bela e que ele sempre exerceu com muito carinho. Se envolveu como alternativa na política municipal em Cordeiro, venceu as eleições com uma maioria ampla de votos, sofreu um processo de impeachment através de uma CPI e continua aí desenvolvendo seu trabalho social como médico, como amigo da população cordeirense. Eu falo com meu amigo Salomão Lemos. Salomão, seja bem-vindo ao Panorama Político e vamos bater aquele papo aí para saber como é que ficou a sua vida depois de 28 de março de 2013, após a sua cassação, seu afastamento. O que mudou na sua vida nesse período todo? Como é que está a sua cabeça hoje com relação ao que vem sendo veiculado em jornais, em redes sociais? Fala pra gente um pouco aí no Panorama Político. Bom dia, Marcelinho, é um prazer recebê-lo em minha casa e é um prazer poder falar com o povo de Cordeiro, de agradecê-los, como sempre sou grato em meu coração. Dar também bom dia a todos os amigos, de outros municípios, aos quais me conhecem, porque esse meu trabalho como médico eu exerço em diversas cidades. Eu, por ser dessa forma que você falou, e meio impulsivo, eu acabo me desentendendo às vezes, mas a ponto de uma cidade para outra. Com isso eu acabei ficando conhecido, Marcelinho, em diversas cidades, como Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto, Madalena, Trajano, Cachoeiro aqui, Teresópolis, Duas Barras, e estou sempre aqui em Cordeiro, resido aqui, minha casa está aqui. Tive afastado um pouco devido a esses problemas que você mesmo falou aí, que influenciou sem dúvida diretamente, financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente, é uma coisa que afeta em todos os aspectos. Trouxeram perdas familiares também durante o decorrer do tempo? Faz parte do processo da gente, de envelhecimento. Eu perdi o meu pai, teve um infarto, mas são coisas da vida, Eu um dia vou partir também e a gente precisa utilizar esse tempo que está aqui na Terra, para fazer o bem sem ver a quem. E eu acho que é essa a minha missão, independente do que aconteceu no passado, o meu coração continua o mesmo, de generosidade, de envolvimento com a causa popular, com o próximo. E isso é que me norteia, que me leva adiante e que me faz prosseguir nos meus sonhos e ideais. Salomão, em algum momento você não acreditou ou chegou a acreditar realmente que você poderia ser cassado por uma acusação de roubo de medicamentos, você sendo médico? O que passou na sua cabeça nesse momento? Você, como é da cidade, conhecedor do assunto, inclusive trabalhava lá com a gente na prefeitura, conhece muito bem o fato, e é aquela frase que quase que 100% das pessoas na cidade falavam: cuidado, doutor, vamos caçar o senhor. Eu falei: mas por quê? Porque querem pegar o lugar do senhor. Eu falei: tá bom, deixa acontecer, vamos tocar a vida. Então, esse propósito já era desde o início, porque infelizmente o meu vice, coitado, planejou isso, e isso depois apareceu em vídeos que foram veiculados aí nas redes sociais, internet, Facebook. E a gente também protocolou na justiça, na vara criminal, no Rio de Janeiro, porque infelizmente eles só poderiam ser investigados pelo procurador de justiça, não poderiam ser investigados aqui pela promotoria daqui, porque se tratava de um assunto envolvendo parlamentar. E dessa forma teve o desenrolo lá, mas lá essa denúncia nossa não evoluiu. Infelizmente agora a gente tem a notícia aí do Cabral, que na delação entrega os dois procuradores de justiça, o Cláudio Lopes e o outro lá, o Dr. Marfan. Então é muito triste, eu acho, para o brasileiro, para o carioca, para o fluminense, viver essa realidade que hoje vive o Estado, de quebra geral relacionada com a corrupção generalizada, sem dúvida, extensamente pelos políticos, mas também envolvendo a parte aí do judiciário, que é a promotoria, notícia que foi veiculada aí pela Globo, e a delação do Cabral, não são minhas palavras, você sabe disso, e é uma coisa muito desagradável, e
e que leva, né, todo mundo a sofrer pela falta do recurso, falta da economia, falta do emprego, né, falta, né, da oportunidade de poder comprar o alimento, de sustentar a sua família, né, é algo desumano. A gente está caminhando para uma sociedade, né, desumana em virtude, né, dessa desorganização social e econômica, né, onde o cidadão visa primeiramente o dinheiro, só o dinheiro, e esquece que morre, que o tempo é curto, e esquece de fazer o bem. Antes de você pensar em se tornar político, você tinha aí quase que atendimento na região toda. Depois de você eleito prefeito, cassado, o que mudou na sua vida com relação a essas cidades que nós citamos, que atrapalhou o seu processo como profissional, médico e agente público, político? O que isso interferiu na sua vida? Sem dúvida, sem dúvida. Eu realmente trabalhava, né, em diversos hospitais. Trabalhava em Cordeiro, Cantagalo e Macuco, que eram os 3 principais locais que eu trabalhava. E com a eleição de prefeito, né, me viu a necessidade de me entregar 24 horas, né, para a causa da prefeitura, envolvendo principalmente, né, o ser humano, na reforma do hospital, na estruturação do hospital, na duplicação do hospital que foi interrompida com a minha cassação. Na verdade, eu só consegui duplicar 50%, que é hoje o prédio que usa a Crimagem, que se estivesse comigo, né, as coisas teriam sido diferentes, com certeza. Os outros 50% era também a minha promessa de campanha, que era o CTI, e isso eu não consegui realizar, vista a minha cassação, né? Você soube do desenrolo dessa história. Então, Salomão, veio aí o processo de cassação, com isso você entrou com seus recursos, e como é que ficou esse processo? Quanto tempo ele veio se arrastando para hoje você, entendeu, ter que provar? Marcelo, a justiça, fez, né? A gente sabe que é lenta, né? A gente, ao nosso jeito, né, ao nosso modo, a gente imagina que seja de um jeito, mas, né, tem processo de centenas e centenas de outras pessoas, né? A gente precisa entender isso. Mas eu acho que a cassação de um prefeito é algo de extrema emergência, porque envolve todo o funcionamento da máquina. Da estrutura, né? O hospital funciona, depende ali de um bom prefeito. Como eu fazia, tenho minha consciência tranquila disso, estava sempre presente no hospital. Quando não estava no hospital, estava no Rio de Janeiro. Quando não estava no Rio de Janeiro, estava em Brasília. A gente conseguiu fazer diversas obras, Marcelinho, em um ano. Se você me der a oportunidade, eu vou te relembrar. A gente reconstruiu 40 casas lá no Manancial. A gente reformou a usina de reciclagem no Manancial. A gente reformou o canil, e eu cuidava de toda a cachorrada lá com a verba do gabinete, a verba que era para o prefeito usar como queria. Você sabe disso, eu usava para comprar ração, a Doroteia é testemunha disso. Tinha 2 profissionais lá tomando conta? Exato. Então a gente tinha essa precaução. Mas voltando às obras, senão você vai me interromper. Eu falei, 40 casas, se eu fosse botar por casa seria 40 obras, né? A reforma da usina, a reforma do canil e o cuidado do canil com verba de gabinete, né? Aí reformei 3 colégios, consegui a verba do PSF do Rodolfo. Hoje aquela obra ali foi eu que consegui, quando eu saí ela tinha já iniciado, né, o processo de formação ali do PSF do Rodolfo. A gente conseguiu o Centro Vocacional Tecnológico, depois eu acho que conseguiram fechar o Centro Vocacional Tecnológico. A gente... São várias coisas que na saúde, na educação, na obra a gente, né, faz a manutenção e limpeza de toda a cidade. Ou seja, a gente vai se lembrando aqui das obras no decorrer do nosso da conversa. Mas foram várias coisas que a gente conseguiu fazer em apenas um ano. A gente manteve o hospital aberto com a verba de 210 mil por mês, o salário era em dia, né, as coisas caminhavam em dia. E infelizmente esse golpe que me deram acabou repercutindo sobre a cidade inteira, né? Que teve que pagar refletiu na cidade. Um preço relacionado a isso. Com certeza, né, perdeu o controle da situação, né? O hospital acumulou centenas e centenas de dívida, houve um desentendimento com os médicos, que também era necessário, né, fazer, né, uma negociação mais amigável do que uma negociação assim, né, de essa ruptura de vez. Então, a cidade perdeu de todas as formas. Como é que você vê hoje essa parceria ou essa prestação de serviço relacionada à entidade Hospital de Cantagalo
com o Hospital de Cordeiro. Como é que você vê o funcionamento? Atende nos seus olhos? Não, Marcelo, eu acho que isso aí é simplesmente a prova, né, da má gestão, né, da máquina. Você acha que não é um reflexo do seu sucessor com relação a tudo isso que não, como que eu te falei, o hospital também tinha diversas dívidas, mas tudo podia ser negociado, podia ter acertado a tal da certidão, o hospital estaria de portas abertas, a prefeitura estaria com seu contratozinho, né, botando o dinheiro lá para poder o hospital continuar aberto e ajudando a população, e perdeu-se o controle disso. Porque, como eu te falei, para negociar com os médicos dependeria de um acordo mais sensato, entendeu? E não de uma ruptura de vez, com essa inimizade aí com os médicos antigos da região, o doutor Marco Antônio, o doutor Plínio, né, a família do doutor Joaquim. Então, não podia haver esse desprezo, entendeu? Tinha que negociar para poder essas pessoas poderem contribuir, ajudando na manutenção do hospital. Né? Já se faltou aí 2 ou 3 cirurgiões pelo decorrer dos problemas da vida, mas, ou seja, chegou essa situação. E, lógico que com a minha cassação entrou aí, né, numa situação grave para a cidade, né? Perdeu a credibilidade, né? O Leandro, como golpista, né, não tinha crédito na praça. Então foi uma situação devastadora, né? Infelizmente, né, a justiça demorou, né, a decidir isso aí, sobre a anulação, né, da cassação dos vereadores, e com isso decorreu 3 anos e passou e eu perdi o meu mandato, né, Marcelo? A gente pode ter até as nossas opiniões próprias, mas são opiniões, a gente não pode estar falando, né, em público o que a gente pensa, no sentimento da gente, mas infelizmente extremamente desagradável, né? Como é que foi para você se olhar no espelho 29 de março, sem o mandato de prefeito na mão, que para a história de Cordeiro você conseguiu tirar uma hegemonia dos Daflões e Tavares de quase 30 ou mais de 30 anos na cidade de Cordeiro. E de repente, após 1 ano e 1 mês depois, ou 2 meses, você se sente golpeado, traído e acorda no dia 29 sem o mandato de prefeito. Como é que foi? Olha, Marcelo, olhar para o lado? eu, como médico, né, que sou há 20 anos e sempre muito ativo, muito trabalhador, e por também ter trabalhado e residido em cidades diferentes, eu acabei tendo residências, né, em cidades diferentes. Então, realmente amanheci em outra cidade, né, eu estava em Teresópolis e acordei pensando, graças a Deus eu ainda sou médico, então ninguém vai me tirar isso. Mas fecharam algumas portas também. É verdade, mas eu chego ali, a gente vai falar sobre isso. A gente chega ali, bate na porta e alguém vai me abrir a porta para um emprego, com certeza, né? Porque a gente tem um conhecimentozinho razoável ou básico da coisa. Mas me veio, Marcelo, né, as coisas terríveis que iam acontecer na cidade com aquelas atitudes, né, de pessoas insanas, né, de pessoas objetivadas ao enriquecimento ilícito, né, a se apossar do dinheiro público. Se você bem se lembra, o senhor Miro Basto, né, que foi quem montou todo esse processo aí de cassação, com aquela história maluca, né, de possível falta de remédio. Olha só, ninguém acusou de que eu roubei o remédio, não. A acusação foi de uma possível falta de remédio. Então, uma acusação singela, sem significado, levou à cassação de um prefeito, né? E como são palavras do Miro Basto também nos vídeos dele, ele diz que não era apenas a cassação ali por ele, pelos vereadores, a coisa estava mais além, de envolvimento de outras pessoas. Esse foi o áudio que vazou. Esse foi o áudio que vazou, né? Então, hoje, né, a gente entendeu, né, por que essas coisas, né, não andaram, por que ficaram travacadas, né? Se você ouvir a gravação de delação do Cabral, o procurador de justiça diz que a você, Cabral, e ao seu grupo, nós faremos toda a proteção jurídica. São palavras dos delatores, não são minhas, né? Quero deixar claro isso. Então, Marcelo, é muito triste a gente chegar a essa situação do país e aquela frase do Rio Barbosa, né, de dizer que quando não tiver mais como acreditar na justiça, né, não tem mais como acreditar nem na vida, né, porque a vida depende, né, da justiça para que a gente possa conviver em sociedade, em harmonia. Mas a gente nunca vai desistir da justiça, né, enquanto a gente
tiver essa sede de justiça, né? E isso aí é bíblico, né? Está lá nos provérbios, lá do Salomão, ou de Davi, né? Dizendo, né? Dos bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque, né? O Senhor vai fazer justiça com a gente também. Então, a gente precisa ter muito essa precaução, né? Porque a gente não está aqui sozinho, ainda tem, né? O amanhã, tem o próximo. Então eu me preocupo muito com isso, me preocupo muito. A gente vai falar de a justiça de Deus. Então nós vamos falar da justiça no nosso próximo bloco. Agradecendo a você, não sai daí não. Esse é o Panorama Político, meu convidado de hoje, Salomão Lemos, falando um pouco mais da posição em que se encontra o processo em que ele ganhou na justiça e está aí batendo esse papo gostoso com a gente. Você vai saber um pouco mais no nosso segundo bloco. Panorama Político volta já.